gente, as itis, na verdade, são aqueles problemas, rinite, né? A itis, né? As itis da vida que realmente trazem uma insatisfação muito grande, principalmente quando o clima está seco. Nunca se falou tanto de rinite, sinusite e também otite. E é por isso que hoje a gente trouxe o nosso querido médico otorrinolaringologista para bater um papo com a gente, conversar com a gente e nos dar algumas dicas e falar um pouquinho sobre o assunto. Afinal, a gente vem falando bastante desse clima que está seco. Vocês viram que em alguns municípios aí já teve o alerta laranja, que é falando justamente do clima extremamente seco. E o que tem de gente sofrendo com sintomas desagradáveis. Teve gente que chegou ao ponto de dizer, eu nunca tive nada disso. E agora tô aí com sinusite, tô com rinite, tô com otite, nunca imaginei, Vanusa. Isso pode acontecer mesmo, doutor? Bom dia. Bom dia, Vanusa. Obrigado pelo convite. Bom dia ao telespectador que nos acompanha. Bom, então, no nosso clima seco, tá? Muito característico da nossa região, a gente pode separar alguns tipos de ites, como você bem mencionou. Além das rinites, podemos mencionar também as sinusites, as faringites, que são muito comuns nesse nosso clima seco, principalmente aqui na nossa capital, e as otites também. Então, são basicamente esses tipos que mais nos acometem na população. Agora, doutor, eu queria muito falar com você a respeito dessa situação do clima seco, mas também chamar a atenção para o tal do ar-condicionado, aqueles climas, aqueles ambientes também um pouco úmidos, porque a gente sabe que eles também acabam, de uma certa forma, as pessoas acabam sofrendo também com vários tipos de climas, né? Sim. E é importante a gente lembrar para as pessoas que estão assistindo o nosso programa que essa vai para um clima quente, vai para um clima frio, fica naquele vai e vem, aí mistura com as alergias da vida, né? Mexendo com poeira, enfim. Tudo misturado dá um problema gigante, né? Sem dúvida, Vanusa. Então, aqueles pacientes que já sofrem com alergia de forma crônica devem evitar a mudança brusca de temperatura. O nosso clima já é um clima seco. Então, muitas das vezes, além do clima seco, o paciente vai para casa devido ao nosso calor excessivo, abusa do ar-condicionado ou muitas vezes do ventilador que não está muito bem limpo. Isso propicia uma piora dos problemas respiratórios e alérgicos. Então, por exemplo, a gente sempre orienta pessoas que usam muito ar-condicionado colocar umidificadores próximos da região e evitar que ele resseque muito a mucosa, tanto do nariz quanto da garganta, que isso, sem dúvida, piora todas as ites, como a gente vem falando. Pronto. E aí a gente vai chamar a atenção da população a respeito de cada uma delas, né? A gente sabe que o clima seco piora, mas cada uma tem o seu sintoma de uma certa forma diferenciado, né? Então, sem dúvida. Então, falando dos três principais tipos, Sim. As rinites, que na maioria dos casos são as rinites alérgicas, devido a vários tipos de alérgeno, como poeira, às vezes pelo de gato ou de cachorro, geralmente, como o próprio nome diz, elas são decorrentes de alérgenos. Então, elas podem vir como aquela secreção clarinha, geralmente com coceira no nariz, na garganta ou no ouvido. Então, geralmente está relacionado com um fator típico causal. Pode gerar também espirro e aquela coceira na garganta, no nariz ou generalizado até no ouvido. A sinusite aguda, geralmente ela vem acompanhada daquela obstrução nasal, muitas vezes dor na face e também pode acontecer perda de olfato. A gente viveu recentemente a época do Covid, que ficou muito em voga a perda de olfato, mas não só o Covid pode gerar perda de olfato. Sinusite e às vezes até as gripes também podem gerar. No caso das faringites, é muito comum também, pode vir associado com refluxo, que também pode dar aquela dor de garganta, aquele pigarro relacionado com o clima seco. Como chamar a atenção assim, da população em geral quando o assunto é tratamento? Porque muitas pessoas começam, às vezes é um tratamento que vai demorar mais tempo, no primeiro frasquinho a pessoa já para. Isso pode trazer problemas? Então, é sempre bom, a gente sempre enfatiza que o tratamento deve ser feito conforme a prescrição médica até o final. Tá? Mas lembrando sempre que, principalmente desses quadros alérgicos, é fundamental também o tratamento de mudança de ambiente. Não adianta também a gente ficar só dando aquele remédio para o paciente, se em casa ele insiste naquele ventilador com muita poeira, insiste em ficar naquele local com muita queimada e não tem aquela umidificação adequada, como eu falei anteriormente. Então isso é fundamental no tratamento dos processos alérgicos. Com relação aos tratamentos medicamentosos, da rinite, por exemplo, a gente lança mão muitas vezes de antialérgicos por via oral e de medicações tópicas, como principalmente a lavagem nasal e os sprays nasais de corticoide. No caso das sinusites, quando evolui com um quadro um pouco mais grave, com aquela secreção um pouco mais purulenta, consistente, às vezes pode ser necessário também o uso do antibiótico. Doutor, quando se agrava e as pessoas vão empurrando com a barriga, pode ter algo mais sério?
Então, existem sim complicações, tanto das rinites alérgicas, tá? Aquele paciente que muitas vezes não cuida muito bem da rinite, pode ter associado, por exemplo, uma asma com a rinite alérgica. Então, tem alguns pacientes que têm associação da rinite com a asma, tá? É comum essa associação, então o paciente pode evoluir às vezes com um pouco de falta de ar, com sibilância, dificuldade para respirar. No caso das sinusites, também os seios da face que a gente fala, eles ficam muito próximos de estruturas nobres no nariz. Então, em alguns casos, que embora não sejam tão comuns, pode acontecer complicações, como algumas celulites e, dependendo do caso da gravidade, algumas, digamos assim, complicações mais cerebrais, embora não sejam tão comuns. Além dos remédios, pode existir outro tipo de tratamento que venha melhorar ainda mais, principalmente nesse clima seco? Sim. Então, além das medicações, como eu já falei, também mudanças do ambiente, bastante hidratação, a lavagem nasal é fundamental, tá? A lavagem nasal a gente sempre gosta de enfatizar, é um amigo do otorrino, ele sempre enfatiza que é fundamental não só para rinite, como para sinusite, como forma de prevenção, tá? No caso das rinites alérgicas, também existe um tratamento da imunoterapia. Em alguns casos selecionados e específicos, a gente pode fazer algumas vacinas para melhorar a imunidade. Então, basicamente, seriam esses. Tem alguma contraindicação esse tipo de tratamento? Vai depender do... Bom, geralmente a gente prescreve esse tipo de tratamento para aqueles pacientes que não respondem bem, tanto à medida ambiental quanto à medida medicamentosa básica que a gente toma no dia a dia. Então seria basicamente um step plus, que a gente fala, um algo a mais para pacientes selecionados, não são para todos os pacientes. Bom, e chamar a atenção verdadeiramente para esta época, né? Sim. Quanto mais lavar, melhor vai ser. Quanto mais deixar esse ambiente um pouco mais úmido, melhor vai ser. E esse choque térmico também, às vezes, como o doutor acabou de falar, também pode trazer problemas. Mas como ele mesmo disse, a questão do ambiente também acaba não sendo muito favorável quando você não cuida desse local. Hoje em dia a gente vê a quantidade de pessoas que são apaixonadas por tapetes, Sim. por cortinas, querem deixar a casa muito bonita, mas é uma época que tem que pensar duas vezes, né? Sem dúvida, Vanusa. Então a gente sempre frisa para o telespectador, tá? A lavagem nasal, a gente bate na tecla, é fundamental. Então a lavagem nasal não deve ser feita somente na crise, ela deve ser feita como forma de prevenção. Então lava o nariz pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia, que a tendência de você ter essas crises vai ser cada vez menor. Com relação à mudança de ambiente também, às vezes até aquele tapete, a gente faz o tratamento e o paciente tem aquele tapete em casa, aquele ventilador empoeirado, como eu falei, então é fundamental também sempre frisar nesses aspectos. Bom, e aí eu queria que o senhor chamasse um pouquinho a atenção daquelas pessoas que vão lá na farmácia Sim. e compram aqueles remedinhos e vivem com eles o tempo todo no nariz. Sim. Então, olha só, os populares vasoconstrictores nasais, que muita gente usa para dar aquela desentupida no nariz, então realmente, momentaneamente, ele pode dar aquele alívio. Mas a longo prazo ele causa o que a gente chama de rinite rebote ou rinite medicamentosa. Então você vai precisando de uma dose cada vez maior para ter o efeito anterior. Então eles não são indicados para tratamento de obstrução nasal em rinite alérgica ou em sinusite. Existem outras medicações, além da lavagem nasal, como os corticoides tópicos, que são muito melhores nesse caso. Além de, por exemplo, quem usa muito esses vasoconstrictores pode ter alterações da pressão arterial e muitas vezes até perfuração do septo, devido ao excesso do uso do vasoconstrictor. Então pronto, o segredo é procurar um especialista, um profissional, para que ele passe um medicamento certo para você. De repente você vai lá e você vai dizer quais são todos os problemas que você tem ou não, para daí então ele Sim. passar um remédio adequado. Porque você chega, pede na farmácia, enfim, leva para casa e faz piorar a situação, né, doutor? Sem dúvida, Vanusa. Então a gente sempre fala, procura o profissional da sua confiança, o otorrino da sua confiança para o melhor tratamento, tá? Porque às vezes aquele remédio de farmácia não é indicado para o seu caso específico. Então sempre procura a ajuda do teu profissional para o melhor tratamento. Doutor, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom você estar aqui. Quem quiser entrar em contato com você, tem um Instagram, né? Tem. Então, eu que agradeço pelo convite, Vanusa, tá? Estou sempre à disposição. Muito obrigado ao telespectador e meu Instagram é @RenanBessaOtorrino, tudo junto. Muito obrigada. Como é bom, né, a gente falar com profissionais e você já saber. Aqui, sempre quando a gente traz um especialista, é sempre para avisar que nada melhor do que você procurar um médico, um profissional, porque ele vai cuidar de você.